Abra comigo a sua Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 22, versículo de número 35. Queria pedir aos irmãos que tivessem paciência, que eu estou com tosse, com gripe. Então tenham paciência, estou até com isso aqui de mão para tirar, para não ficar ruim para vocês, né? Aquele aqui. Amém? 2 Samuel 22, 35. Uma canção que Davi escreve já nos últimos tempos da sua vida, e ele diz uma coisa muito interessante, que o nosso Deus instrui as nossas mãos para peleja. Viu? Então vamos lá, 2 Samuel 22, 35. Amém? Tem um companheiro meu aí que também está tossindo. Me deixou sozinha, né? Tossindo nós dois. Achei outro. Vamos lá. 2 Samuel 22, 35. Instruí as minhas mãos para peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Amém? Podemos assentar. Davi reconhece em toda a sua história a importância da instrução para a guerra. Eu e você precisamos aprender que nunca nós estaremos 100% aptos para a peleja, que a vida é um aprendizado. E Deus, Ele está conosco, com a nossa vida, para que Ele possa nos ensinar a vencer. Para que Ele possa nos ensinar a fazer guerra. Porque eu estou aprendendo a fazer guerra. E você está aprendendo a fazer guerra. Então, o que eu e você precisamos entender, que a guerra, nós precisamos de métodos, nós precisamos que sejamos fortalecidos, nós precisamos ter força nas nossas mãos, força na nossa mente, no nosso coração, para que nós consigamos a vitória pela qual nós esperamos. Eu quero meditar com você nessa noite sobre lições cruciais de Davi. Quero falar sobre 3 delas, que muitas vezes nós negligenciamos e por isso o resultado não tem sido bem favorável. Eu quero que você vá comigo em 1 Crônicas. Eu quero falar sobre fazer o que é bom do jeito certo. Já preguei várias vezes sobre isso, mas eu quero falar de novo com você, porque eu acho essa lição muito importante. 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15. Davi tinha um coração que ele reconhecia Deus em tudo na sua vida. Então ele sabia que ele tinha chegado onde ele chegou por causa de Deus. O caráter de Davi sempre me chamou muito a atenção. Sempre. A sua dedicação, a sua gratidão, a sua bondade. Davi cometeu erros inúmeros, como todos os heróis. Todos os heróis cometem erros. Se você olhar para uma pessoa anônima, ela nunca vai cometer erros, porque ela nunca vai enfrentar desafios, ela nunca terá coragem para enfrentar situações, então ela é anônima, ela não faz história. Todos os heróis cometem erros, como eu cometi alguns de cometer, como você, como nós. E a Bíblia diz assim, que Davi queria muito trazer a arca do Senhor de volta, porque havia ficado vários anos, porque na época de Eli perderam a arca e ele precisava trazer de volta. Por quê? Porque seria uma nação de Deus, criada por Deus, que Deus elegeu, sem a presença de Deus, sem o lugar da habitação dele. O que seria uma igreja, um povo sem Deus? O que seria de nós que temos como codinomes crentes sem o cristianismo? O que seria de nós que dizemos que somos crentes e salvos sem as obras? Então Davi começa a entender que não estava correto ser judeu, falar o nome de Deus e a arca do Senhor não estar ali. Então precisava trazer a arca de volta. Assim como nós precisamos trazer muitas coisas de volta. Nós precisamos trazer a responsabilidade de volta. Nós precisamos trazer a humildade de volta, a sabedoria de volta. Nós precisamos trazer aqueles métodos que você usou lá atrás de volta. Nós precisamos trazer muita coisa de volta. Coisas que são cruciais para nós. Você precisa trazer de volta, quem sabe, aquele jeito seu amigável, aquele jeito seu humilde que você tinha lá atrás. Quantas coisas nós temos que recuperar que está nas mãos do inimigo. Jesus explicando isso em Lucas 11, dizendo que ele é o valente que destrói a valentia de Satanás, ele diz assim que entraria no território do inimigo e arrancaria todos os despojos e devolveria para nós.
Quantas coisas do seu casamento estão nas mãos do diabo? Quantas coisas da sua vida profissional estão nas mãos do diabo? Quantas coisas que o Satanás levou aprisionada e nós não temos feito conta. Nós às vezes deixamos o diabo levar e às vezes nos distraímos com outras coisas, nos encantamos com outras coisas e não demos falta daquilo que Deus nos deu, que Deus construiu para mim e para você, que Deus fez com que nós pudéssemos usufruir de tudo aquilo. A importância de nós entendermos que não somos nascidos em Cristo para perdermos para Satanás. Diga amém. E Satanás diz, e Davi diz que o inimigo não podia ficar com a arca. Não, podia ter tirado a arca e mesmo que estivesse na casa de um outro homem, não podia ficar ali. Então ele tenta trazê-la. Você conhece o que aconteceu? Ele não consegue. Ele queria muito trazer a arca de volta, mas ele não consegue, porque ele fez do jeito dele. Sempre é o nosso jeito, né, irmãos? As nossas respostas imediatas, os nossos comportamentos que não se adequam com o resultado que nós esperamos. Você acha que Satanás é rival para Deus? Não. Mas o jeito de muitos crentes tem sido um grande embate para o propósito de Deus. Quem atrasa a sua vida não é o diabo. Quem atrasa as nossas vidas não é Satanás. É o nosso jeito. Nós somos fiéis muito ao nosso jeito, à nossa maneira, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos. Todo mundo sabia. Todo o bom judeu israelita sabia. O rei era obrigado a ler, sem parar, os mandamentos, as cartas de Moisés. Davi sabia. Por que ele foi negligente? Ele sabia que quem podia carregar a arca seriam apenas os levitas. Por que ele foi negligente nisso? Por que ele abriu rotura em Israel? Porque a negligência muitas vezes está presente naquele que está ganhando. Porque nós não temos a humildade, está tudo bem com você? E aí você começa a analisar as suas negligências na situação que está tudo bem. Está tudo bem e você não observa. Negligência, falha, erro. Situações das quais você não presta atenção. Você não se dá conta. Qual é a área da sua vida que está tudo bem? Sabe o que vai causar nela uma cratera enorme? A sua negligência. As nossas negligências é que criam o câncer da derrota, o câncer da destruição. Ele estava vivendo um tempo maravilhoso da sua vida, um tempo bom, um tempo que nada faltava, um tempo onde as coisas estavam dando todas certas. Só que ele fez uma coisa errada. Ele queria tanto, tanto, tanto. Eu quero ler com você comigo 1 Crônicas 15. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Ele não sabia isso antes de errar? Eu e você não somos ignorantes com respeito àquilo que devemos fazer, correto? Mas por que erramos? Porque nós não damos valor àquilo que nós sabemos às vezes. Às vezes nós nos esquecemos. Por que, pastora? Eu me esqueço do mandamento e faço errado. Posso falar? Vaidade, euforia, alegria exacerbada, autoconfiança exagerada, equivocada. Faz você esquecer o mandamento e a forma de fazer e se apoiar naquilo que você possui. Sendo que você possui, você pode perder num piscar de olhos. Muito cuidado com a euforia, com a alegria, com aquela sensação de vantagem, aquela sensação de posto, que ninguém vai te derrubar, que ninguém vai te tirar. A sua própria negligência pode colocar fim em tudo. Então Davi estava tão bem, que ele sabia o que não podia, mesmo assim fez. Por quê? Por causa das emoções. As emoções, elas vêm suplantar todo o raciocínio, todo aquilo que você sabe que não deve fazer. Ele entende, ele diz assim: porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. Ele sabia disso antes de errar? Sabia ou não sabia? Sabia. Isso aí foi determinado lá a Moisés.
Ele sabia. O rei era obrigado a ler as cartas de Moisés, acabava, ele tinha que começar de novo. Acabava, ele tinha que começar de novo. Ele tinha que ter escritos particulares de meditação, de estudo das cartas de Moisés. Era obrigatório para o rei. Ele sabia tudo isso. Mas por que ele negligenciou? Porque ele estava muito seguro. A sua e a minha segurança, ela tem que ser em Deus. Por quê? Porque quando você coloca segurança em você mesmo, você está quase caindo ou semi-caído. A sua segurança e a sua confiança tem que estar em Deus. Sempre em Deus. Diga amém. Eu quero que você vá comigo no capítulo 15, no versículo de número 12. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que ele tenho preparado. Porquanto não vos levastes na primeira vez. Diga, se eu não fiz certo a primeira vez, eu consigo fazer na segunda. Por que quando você erra a primeira vez, você cai no desânimo, na apatia, você cai na irritação, você fica desacreditado, desconfiado? Você sabia que às vezes nós somos mais carrascos conosco do que a própria vida e do que até o próprio inimigo nosso? Quantas pessoas que não acertam de primeira mão e elas se automutilam de uma tal maneira que elas desistem? Davi não desistiu. Ele disse: eu fiz errado agora, eu aprendo e faço certo. Eu vou ser coerente, vou ser diligente e vou fazer correto. Porque muitas pessoas, quando elas erram a primeira vez, elas caem no descrédito de si mesmas. Por causa da soberba, da vaidade, da arrogância. Todos nós somos passíveis de erro. Todos nós. Ele não devia ter errado, porque já sabia, não devia. Mas fez a segunda direito. Por que algumas pessoas, ao errar, elas erram, elas entram num buraco, numa caverna, num descrédito total? Por quê? O que nós devemos é nos posicionar e tentarmos acertar da segunda. Não deu certo da segunda? Tem sempre prejuízo as tentativas, obviamente. Mas você vai fazendo até dar certo. Diga amém. Olhe para o seu irmão e diga: até dar certo. Temos que fazer até dar certo. Tem que dar certo. Temos que aprender a fazer direito. Aí a Bíblia diz assim: não levastes da primeira vez, versículo 3. O Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a... Tem ordenança para tudo. Tem ordenança para ficar casado, tem ordenança para namorar, tem ordenança para noivar, tem ordenança para trabalhar, tem ordenança para viver, para comer, tem ordenança para tudo. Só que nós negligenciamos a ordenança e queremos fazer da nossa maneira. Aí dá errado. Tem ordenança para criar filhos, mas nós não. Nós sabemos criar os filhos. Tem ordenança para ficar casado, mas nós já criamos a nossa logística, a nossa administração, e é desse jeito que vai dar certo. Aí não dá certo. E aí você diz assim: mas eu vou na igreja, eu creio em Deus, eu oro, eu busco, mas tem ordenança. Para todas as nossas funções, para tudo aquilo que fazemos nesta terra, a própria Escritura nos orienta e nos ensina. Tem ordenança para tudo. Davi reconhece e diz assim: da primeira vez, não buscamos conforme a ordenança. Não basta eu e você queremos fazer as coisas boas. Temos que fazer do jeito certo. Eu faço coisas boas. Você faz coisas boas. Mas o jeito é certo? Hã? Tem gente que busca a Deus. É ou não é? Lembra no tempo de Paulo? Que queriam expulsar demônio? Em nome de Paulo, em nome de Jesus? Era uma coisa boa, mas do jeito errado. Não conheciam, não tinham comunhão com Deus. Não adianta eu e você queremos fazer coisas boas do jeito errado, sem ordenança, sem a vontade de Deus. Nós temos que estar dentro do critério da ordenança. A partir do momento que o seu jeito morrer, Deus vai dar um jeito na sua vida. Diga amém. Para Deus dar um jeito na minha vida e na sua vida, o meu jeito tem que morrer. O seu jeito tem que morrer. Qual é o seu jeito?
Pastor, eu sou irritado, eu sou bravo, eu sou da hora, eu tenho sangue no olho, meu sangue e por cima de mim, isso e aquilo. Então, enquanto teu jeito não morrer, sua vida não vai ter jeito. Mas eu vou na igreja, eu oro e eu faço campanha, sua vida não vai ter jeito. Por quê? Porque é o jeito de Deus que funciona. Segunda situação que eu quero falar sobre, eu falo sobre 3 lições cruciais da vida de Davi, que ele aprendeu, que tudo que ele fizer tem que fazer segundo a ordenança de Deus. Segundo, cuidado com os ibas. Diga para o seu irmão, cuidado com os ibas. Vá comigo em 2 Samuel, capítulo 16. Davi estava passando um momento muito difícil da sua vida. Ele havia sido traído pelo seu filho Absalão. E ele estava ainda fugitivo. E o seu filho estava numa incursão contra ele. E ele estava fugitivo. E Ziba, servo de Mefibosete, aproveita a situação para enganar Davi. Um dos homens da escritura mais esperto. Davi era um homem esperto, hein? Ele era inteligentíssimo. Ele conhecia muito sobre o ser humano. Você só pode olhar os salmos que você percebe. Muito cuidado quando você está no momento importuno com aquilo que você ouve e você acredita. Muito cuidado. Davi estava no momento em que o coração dele estava chocado, porque o filho o havia traído. Ele estava muito impressionado. Naquele momento, todas as pessoas tinham um cunho traiçoeiro. Todas. Tudo que ele olhava, ele via traição. Muito cuidado quando você está tão ferido, que em tudo que você olha, existe aquilo que é empático à sua ferida. Você está cansado? Tudo ao seu redor gera situação inoportuna. Você está machucado, foi traído, tudo é suspeito. Você está decepcionado, nada vale a pena. Não vale a pena esse projeto, não vale a pena. Para que viver, para que trabalhar, para que fazer, para que sonhar. Muito cuidado com isso. Davi havia sido traído pelo filho. Então, naquele momento, ele estava com essa ferida aberta. E quando Ziba chega para falar de Mefi, ele acredita. E sabe como estava Mefibosete? Sem se banhar, sem se barbear, de luto, ou de jejum, como você quiser chamar, por Davi. Enquanto Davi não voltou para Jerusalém, Mefibosete não se banhou. Ele estava totalmente contristado pelo rei. Ele estava vivendo a dor do rei. Você sabe por que Mefibosete não foi até Davi? Porque ele era coxo. E Ziba não o ajudou, não o levou até lá. E Ziba chega para Davi e conta uma história. E Davi acredita. Toda moeda tem 2 lados. Até sua roupa tem direito e avesso. É ou não é? Hã? Muito cuidado com a persuasão das pessoas. Muito cuidado. Existem pessoas. A primeira opção que você tem é, creio. E depois você vai averiguar se é verdade. E existem pessoas que a primeira opção é, mentira. Depois vai ser provado se é verdade. Muito cuidado com as pessoas que camuflam conversas. Que elas querem dizer uma coisa, dizem aqui e bate ali para chegar lá. Você conhece. Você não conhece os perfis das pessoas que você convive? Você sabe quando você convive com alguém que é direto. Ele diz pá, pá, pá. Você sabe que aquela pessoa está dizendo aquilo de verdade. Agora, existem pessoas que você vai ter que discerni-las. O que ela está querendo? O que ela quer dizer? O que é isso? O que é aquilo? Por quê? Porque se você começar a acreditar em tudo que você ouve, você vai desfrutar de muitas derrotas. Por quê? Porque você simplesmente acredita naquilo que a boca está dizendo. Dizem que para a gente conhecer alguém, a gente tem que comer uns bons sacos de sal junto, né? Esse é o ditado popular. Mas Jesus diz assim, pelos frutos conhecereis. Você precisa
Para você acreditar em alguém, naquilo que aquela pessoa diz, você precisa ter experimentado o fruto dela no tempo de verão. Onde não era tempo de fruto, mas ela, como diz em Jeremias, ela confiou tanto em Deus, que ela estendeu as suas raízes lá embaixo, e ela pôde frutificar, mesmo em período de escassez. Muito cuidado com os zibas da sua vida. Pessoas que dizem coisas para você, procurando manipular as suas atitudes. Muito cuidado. Quantos crentes têm alcançado uma posição diminuta, pequena, envergonhada, porque eles se deixam manipular. Eles acreditam naquilo que a boca da pessoa diz. Hein? E quanto mais você tem a perder. Diga isso para o seu irmão. Quem não tem nada para perder, não é verdade? Em quem os zibas vão se aproximar? Em quem tem para perder. Os zibas nunca se chegam em quem não tem nada. Ziba queria passar, vamos falar o ditado português, passar a perna em Mefibosete. E conseguiu. Você sabia que ele conseguiu? Davi estava tão cansado de tudo, cansado, que ele não quis, sabe, depois consertar a situação. A Bíblia diz assim em 2 Samuel 16, 1. Passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, vem encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados e sobre ele 200 pães, como 100 cachos, não economizou, né? 100 cachos de passas e 100 frutas de verão e um odre de vinho. Agradar. Davi estava precisando de alimento, de situações, né? Para poder saciar a necessidade, ele aproveitou, pegou dele, que era do senhor dele, e levou para Davi no meio do deserto. Aí aplacou o presente e disse a Ziba: que pretendes com isso? No início, Davi até desconfiou, mas ele não deu ouvido à desconfiança dele. Peraí, você está aqui me trazendo essas coisas, você está querendo alguma coisa. Você não sabe de pessoas que sempre se aproximam de você porque está querendo alguma coisa? Sabe ou não sabe? Quem é daqui não sabe? Todos nós sabemos. É ou não é? Chega com aquela conversa de cerca Lourenço, com aquela conversa que não quer nada, e ele te ganha, e te embebeda, e te embriaga com aquela conversinha doce, mansa, e ele vai no seu ponto fraco, porque os Zibas conhecem os pontos fracos, e ele vai no seu ponto fraco é o dó, seu ponto fraco é o elogio, ele te elogia e infla. Aí você fica inflado. Como você é uma pessoa boa, como você vai... Aí você fica. Aí ele faz o pedido, aí você fala, tá, entendeu? Os Zibas são assim. Tem filho Ziba, tem marido Ziba, tem amigo Ziba, tem irmão da igreja que é Ziba, tem Ziba para tudo quanto é lado. Aí ele diz assim: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles. O pão e as frutas de verão, para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados do deserto. Então disse o rei: ora, onde está o filho de teu senhor? Porque o Ziba era servo de Saul, e ele havia ficado com a tutela de Mefibosete. Aí ele diz assim, e disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Mentira. Agrada e conta uma mentira. Agrada e conta uma mentira. Eu queria dizer uma coisa para você. Você pode não ser muito inteligente, tá? Mas só de você não ter companheiros Zibas, você vai ser guardado de muito tropeço, de muito problema. Você não precisa ser muito inteligente para você se safar dos problemas. É só você não cultivar amizades que são falsas. Não faça isso. Não finja que você tem amigos quando você não tem. Não finja se você sabe que aquela pessoa não gosta de você. E ela está só interessada no que você tem. Pelo amor de Deus, quantos anos você tem? Você não é nenhum adolescente. Adolescente que faz isso. Olá, amiga. Sabe que odeia. Se pudesse se escapar um pouquinho de saliva, envenena. Adolescente faz isso. Agora, nós que já somos adultos, nós somos adultos, então nós precisamos
escolher as pessoas nas quais nós confiamos. Categoria de proximidade, para que você não incorra em problemas sérios. Ele mente. Ele disse, ele ficou lá em Jerusalém, porque ele acha que agora ele vai ser o rei. Mentira. Mentira. Aí a Bíblia diz assim, então disse o rei a Ziba, eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse, Ziba, eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei, meu senhor. Depois Mefibosete se encontra com o rei. Davi disse assim para ele, escuta, por que você não foi atrás de mim? Ele disse assim, tinha quem me levasse. Sem barbear, sujo, de luto. Aí o rei disse assim, não quero mais saber desse assunto de vida entre você, Mefibosete e Ziba, o que vocês têm. Ele diz, eu não quero nada. Eu só queria que o Senhor voltasse em paz. Muitas vezes pessoas fiéis e dignas são tiradas da sua vida por causa de pessoas ardilosas e mentirosas. Você precisa entender isso. Você precisa buscar o discernimento de Deus. Se Davi estivesse num bom momento da sua vida, ele não teria cometido esse erro. Cuidado com os seus maus momentos. Cuidado quando você está abatido. Cuidado quando você está passando uma situação difícil. Você está susceptível a erros. Muito cuidado de alguns julgamentos que você faz quando você está cansado, quando você está abatido, quando você está triste, quando você está nervoso, irritado, quando você está querendo fazer justiça da sua maneira, do seu jeito. Muito cuidado. Não é o momento propício para você fazer qualquer coisa. Muito cuidado com aquilo que você faz quando você estiver ofendido, quando você estiver irritado. Diga, eu entendi. Quero falar agora sobre a terceira lição de Davi. Vai em 1 Samuel 21. Eu gosto muito dessa passagem. 1 Samuel 21. Davi havia descoberto recentemente por Jonatas que Saul estava perseguindo e que tinha ódio e inveja dele e iria matá-lo. 1 Samuel 21. Você conhece os salmos de Davi que disse, quando eu amo o teu tabernáculo, eu ia com a multidão. Davi amava fazer as suas ofertas públicas, as suas ordenanças públicas. Ele amava a ordenança e tudo que era ordenado nos altares do Senhor, que agora ele se vê impedido disso. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele queria se tornar peregrino? Sabe quem estava no encalço de Davi? O rei. Sabe, enquanto mandava o rei? Na nação inteira. Davi, de general, quando ele começa, depois foi rebaixado para capitão. Saul diminuiu o posto dele, agora fugitivo. Genro do rei, agora fugitivo. Sabe o que ele tinha que fazer? Esconder, correr, estratégia. Era isso que ele tinha que fazer. Sabe qual foi o primeiro lugar que ele foi? Se despedir da presença, do culto, do lugar de adoração, onde ficavam os sacerdotes. Primeira coisa que ele foi fazer. Você acha que era só aqui, em Nob, que tinha pão? Não. Ele não foi aqui para comer pão. Apenas. Ele foi ali porque ele não sabia quando ele ia poder estar novamente diante do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Sabe, irmãos? O primeiro lugar que eu e você devemos procurar, quando nós estamos em situações aflitivas, é a casa do Senhor e a presença do Senhor. Não adianta você querer fugir sem direção, não adianta você querer se resgatar, se proteger sem direção. Davi foi consultar ao Senhor pelo sacerdote Aimeleque. Ele foi consultar a Deus, ele foi falar com Deus.
Existem pessoas que estão em situações aflitivas, a primeira coisa que ela faz é enfiar a mão no seu alforje e buscar alguma ideia, algum plano, alguma estratégia, alguma saída, alguma provisão. Primeira coisa que eu e você fazemos, quando estamos numa situação difícil, é buscarmos e consultarmos a Deus o que devemos fazer com respeito àquilo. Olha aqui no capítulo 22 comigo. Quando Doeg entrega Davi para Saul. Só um momento, olha aí comigo. Versículo 9, 22, 9. Então respondeu Doeg, o edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitude, olha o que ele foi fazer lá. O qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. O que Davi foi fazer ali, em Nob? Primeira coisa, consultar a Deus. Ele precisava ter a segurança que aquela situação que ele estava passando vinha de Deus. Ele precisava saber de Deus e ter a segurança que aquela situação difícil da qual ele enfrentar anos a fio vinha de Deus. Porque só assim ele teria força para resistir. Todas as situações difíceis que eu e você passamos, nós precisamos ter a certeza e a convicção que não é o diabo que entrou por causa de brecha. Porque se for o diabo, nós vamos nos arrepender, resisti-lo e repreendê-lo. Que não foram erros que nós cometemos, porque se foram os nossos erros, o que nós vamos fazer? Nós vamos consertar, nós vamos pedir perdão para quem quer que seja, nós vamos nos humilhar. Mas se a situação que eu estou vivendo veio diretamente de Deus para me esforçar, me exercitar, me ensinar, eu preciso ter certeza disso. Existem pessoas que estão vivendo situações que o diabo provocou, que é fruto de erros próprios, cuja assinatura está ali, e elas não estão fazendo nada. E elas não estão buscando de Deus a solução para aquele problema. Se o problema que você está vivendo é um erro seu, foi falha sua, negligência sua, e o Senhor, Ele te convenceu disso. E você sabe o que você tem que fazer. Conserta, pede perdão, humilha, começa de novo, faz o que você tem que ser feito, o que tem que ser feito para resolver a situação. Se o que você está vivendo, o sofrimento que você está vivendo, vem da parte de Satanás por brecha, vem da parte do diabo, porque você ofereceu a Satanás essa legalidade, o que é que você tem que fazer? Você tem que se arrepender, se consertar, resistir e repreender esse Satanás da sua vida. Agora, se isso é uma provação, se isso veio de Deus para a sua vida, você precisa ter a convicção disso. Por que muitos crentes titubeiam? Porque eles não conseguem discernir. É consequência? É o diabo ou é Deus? Se é Deus, você precisa se arregimentar. Volte comigo, o capítulo 21. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Davi, peraí, que eu saiba, você serve ao rei, e você anda com os seus soldados. E a aparência de Davi não estava tal qual muito boa, e a notícia já estava correndo. Todo no reino sabia sobre o ciúme, sobre a inveja. Então Davi comete um erro, ele mente. Não adianta eu e você queremos encontrar desculpas, não. Ele mentiu por uma boa causa. Ele podia ter dito a verdade. Mas era um ser humano, né? Ele mente. Por mais que pessoas queiram desculpar Davi, não tem desculpa. Ele não precisava ter mentido. Não precisava. Mas ele mente. A Bíblia diz assim: e disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio. Foi isso que tinha acontecido? Não, mentira. Disse-me: ninguém saiba deste negócio pelo qual te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Davi tinha alguns homens consigo. O próprio Senhor Jesus diz em Marcos, que quando Jesus come o pão da propiciação, ele com os seus. Estava com alguns homens ali. Mas ele dizia que o grande
pessoal que estava com ele estava escondido em tal e tal lugar, mas 5 pães. Os pães da propiciação eram 12. Ele recebe só 5. Bom, vamos lá. Versículo 3. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Pede 5 por quê? O pessoal era pouco que estava com ele. Estava com fome. Eu quero falar dessa terceira lição que Davi aprendeu. Que sempre na casa do Senhor haverá um pão para você. Sempre. É na casa do Senhor que tem pão para você. Davi se despedir daquela oportunidade que ele tinha, e ele não sabia mais quando ia poder ter a liberdade que tinha de estar em Nob diante do sacerdote. Ele foi ali para consultar Deus a respeito da sua vida. Deus, Ele quer dizer para você a respeito da sua vida. Não tome as suas decisões precipitadas. Não tome as suas decisões. Davi soube descer. Existem pessoas que só sabem subir. Essas que só sabem subir não desce, cai. Olha para o seu irmão e diga, quem só sabe subir não desce, cai. Eu tenho que saber descer. Não são poucas as vezes que Deus nos ensina a descer. Agora desce esse degrau, agora desce o outro, agora desce o outro. Mas Senhor, eu estou descendo. É melhor descer do que cair, então desça. Perca temporariamente, senão vai perder para sempre. Tem crente que ele só sabe subir. Enquanto ele está subindo, ele é alegre, ele é contente, e ele fica soberbo, ele é arrogante, ele acha que ele é o top, o must. E ele não sabe descer. Às vezes nós precisamos descer. Ele precisa saber, Senhor, eu estou descendo, a partir de agora serei peregrino e fugitivo. Eu quero saber se isso vem do Senhor, porque se isso vem do Senhor, eu vou descer com classe. E ele soube descer com classe. Davi, enquanto estava no deserto, não cometeu erros. Ele desceu com classe. Nós precisamos aprender a descer, porque o exercício de Deus não é só subir, é descer também. E se você desce murmurando, reclamando, você não vai descer, você vai cair de cabeça para baixo. Temos que aprender a descer, temos que aprender a passar por situações diminutas, onde o casamento não fica bom como você gostaria, onde sua vida financeira não fica como você gostaria, como você esperava. Aprenda a descer degrau por degrau, que pode ser que quando você estiver descendo, onde falta muito para descer, o Senhor diz, está bom, pode voltar a subir porque você foi aprovado. Amém? Ele queria consultar Deus, porque ele tinha humildade para isso. Ele sabia descer. Se de herói, que derrotou o gigante, de general, vai diminuindo, vai diminuindo. Capitão, agora fugitivo, eu tenho que aprender a descer. Eu tenho que aprender a descer. Meu coração não pode ficar amargo. Meu coração não pode negativar. Meu coração não pode ficar rebelde. Eu preciso aprender a descer para depois subir novamente. Diga, sempre haverá pão na casa do Senhor para mim. Aí ele diz assim, dá-me o que achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. Respondendo Davi ao sacerdote, lhe disse, as mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e de anteontem. Quando eu saí, os vasos dos moços eram santos, ou seja, os corpos deles, eles não estão em fornicação, em sexo, em pecado. E de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se no vaso. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Presta atenção, vou te dizer para nós terminarmos. Aquele pão que é fabricado na padaria de Deus. Onde ali o trigo foi malhado e é sagrado. Jesus. Onde as mãos que o confeccionaram são atravessadas. E ele desce para mim e para você. Pessoas cansadas, desmotivadas, erradas, falidas, decepcionadas. Esse pão sagrado, ele aceita se tornar comum por minha causa, por sua causa,
para que quando ele entre naquilo que é comum na minha vida, naquilo que é fracassado, ele possa transformar fracassos em vitória. Assim como Deus Emanuel se tornou comum, um ser humano, o pão do céu também faz isso. Você pode dizer glória a Deus? Quantos pães sagrados Deus tem feito descer do céu para pessoas comuns, como eu e você, para transformar essa situação comum em situação notória, onde a glória de Deus é visível. Eu e você nos assentamos na mesa do Senhor e temos comido o pão sagrado. Somos pessoas comuns, erramos, falhamos, temos as nossas debilidades, as nossas fraquezas, e o pão que desce do céu sagrado tem chegado até o nosso coração, a nossa alma, e tem feito a minha alma sagrada, a sua alma sagrada, tem nos feito o tabernáculo do Senhor, tem nos feito o lugar da habitação dele. E então aquilo que entra dentro de nós, pessoas comuns, com sentimentos comuns, nos faz pessoas nobres, pessoas notórias dentro de uma sociedade falida. Amém, irmãos? Eu sou uma pessoa comum, você é uma pessoa comum. A nossa diferença é que eu como pão sagrado, você come pão sagrado. A nossa diferença é que o pão que desce do céu, ele é sagrado, e ele está aqui dentro de mim, e ele está dentro de você. É por isso que nós conseguimos quando ninguém consegue. É por isso quando nós levantamos, quando todos estão caídos. É por isso que nós perdoamos 70 vezes 7. É por isso que nós agimos como nós temos agido, porque o nosso pão é sagrado. E é por isso que você mantém o seu casamento, mesmo quando todos ao seu redor já declararia falido. E é por isso que você ama quem não merece, quem ninguém amaria, porque o pão que eu como é sagrado, o pão que você come é sagrado. E você levanta quem não quer ficar de pé, e você ajuda quem quer se acabar, porque o pão que você come é sagrado, o pão que eu como é sagrado. Ele nos habilita, ele nos dá força. O pão que Elias comeu era sagrado, deu a ele forças, 40 dias e 40 noites caminhando, para ele chegar onde tinha que chegar. O pão que você come é sagrado, meu irmão. Eu sou comum, você é comum, nós somos comuns, mas o pão que nós comemos é sagrado, e por isso que nós ficamos de pé, e é por isso que nós aguentamos as borrachadas da vida, e é por isso que nós temos discernimento, e nós temos sabedoria, e é por isso que nós ouvimos a voz de Deus, porque o nosso alimento, ele vem do céu, ele é forjado no fogo do céu, no rio do fogo, que sai debaixo do trono de Deus. A visão de Daniel, diga glória a Deus. Você é diferente? Não, você é comum. O que é diferente é o seu pão que você come, que é sagrado. Todo culto que você vem, você faz uma refeição sagrada. Você ora para o sagrado. Você canta canções para o sagrado. Você come um alimento sagrado. E você transforma a sua vida em coisas consagradas para Ele, para o louvor dEle. E quando no seu lugar desistiriam, mas tudo que você faz é sagrado, porque o seu alimento é. Amém? Diga glória a Deus. Eu como pão sagrado. Por isso que eu sei descer. Pergunta para o seu irmão, você come pão sagrado? Você consegue descer? Descer? Será que nós conseguimos os estágios de Deus? Sabemos descer? Sabemos descer quando é para descer? Quando é para nos humilharmos, quando é para colocar nossa cara no pó, quando é para reconhecer a nossa nulidade, quando é para nós resistirmos Satanás, quando ele vem com a sua soberba, com a sua arrogância, queremos nos incitar contra Deus. Eu como pão sagrado, você come pão sagrado, e é por isso que nós somos fortes, inabaláveis, resistentes. Diga glória a Deus. Quantos baques você já passou pela sua vida? Quantas pessoas no seu lugar já estariam caídas como as quedas que vieram até eles? Por que você está de pé? Porque o seu pão é sagrado. Jesus diz assim para os que ouviam os fariseus e João: Moisés recebeu o maná, mas eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Eu quero falar sobre a terceira lição para terminar de Davi. Primeira coisa que ele faz quando estava numa situação difícil, não foi fugir. No entanto, que Doeg o viu ali, e Saul veio e matou todos os sacerdotes,
Escapou só um que se tornou sacerdote de Davi no deserto. Primeira coisa que ele fez foi buscar a casa do Senhor. Aflição, primeira coisa que você faz, busca a casa do Senhor. Busca a presença do Senhor. Busca a cobertura do Senhor. Ele foi ali consultar Deus. Deus, foi alguma coisa que eu fiz? Não. Deus é o meu inimigo, Satanás? Não. Vem do Senhor? Então eu vou descer. Eu sei descer, Deus. Davi comia pão sagrado, como eu como e como você come. Nós somos mais fortes do que nós aparentamos. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Quem sabe você passou por uma situação difícil, você deixou-se se mutilar, se fragilizar. Quando Satanás convencer você que essa situação pode destruir você, nenhuma situação poderá destruir você. Por quê? Porque você come pão sagrado. Eu e você comemos pão sagrado. E eu queria que neste momento você, aí no seu lugar, falasse com Deus e dissesse: Deus, eu preciso a força desse pão sagrado. Deus, eu preciso o ânimo deste pão que é sagrado. O pão sagrado vem para mim que sou comum, meu Deus. Eu sou comum, mas o pão que eu como é sagrado. Diga ao Senhor agora. Diga: Senhor, 3 lições cruciais na vida de Davi. Davi teve que entender que existe ordenança para tudo. Existe ordenança para fazer as coisas do Senhor. Não como eu quero, mas do jeito certo. Deus, eu preciso ter cuidado com os ibas. Muito cuidado com as pessoas que me cercam, Deus. Muito cuidado com as conversações. Eu preciso muito, quando eu estiver no deserto, analisar de quem eu estou ouvindo conselhos. De quem eu estou ouvindo. Senhor, me ensine que nos momentos difíceis da minha vida, eu tenho que tomar cuidado com a minha explosão, com a minha constituição emocional, com aquilo que eu estou sentindo para eu não cometer erros, Pai. Deus, eu preciso aprender que o primeiro lugar que eu tenho que estar e buscar é a Tua presença, o Teu altar. Porque ali eu vou comer o pão, na Tua presença, o pão consagrado, o pão sagrado. Eu sou comum, Deus, mas o Senhor tem me abençoado com o pão sagrado. Fala com o Senhor agora. Deus, nós queremos aprender com a Tua Escritura. Nesta noite nós queremos aprender, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos despertar os nossos corações, meu Pai. Queremos saber fazer as coisas da maneira certa, do seu jeito. Nem tudo que é bom é certo. Quantas vezes eu tenho dito isso, Deus? Deus, em nome de Jesus, não nos permita sermos discípulos de Caim, Pai. Não nos permita, Pai. Deus, ensina-nos a discernir os ibas da nossa vida. As pessoas dissimuladas que querem nos equivocar, que querem nos enganar, Pai. Não permita, Deus, que caiamos em conversações, Pai. Que possamos aprender a ouvir e discernir o que ouvimos antes de falar. Deus, tira de nós que somos seus esse costume de respondermos precipitadamente. Esse costume que temos de responder segundo aquilo que nos falam. Por favor, Senhor, liberta-nos dessa necessidade de respondermos segundo o que ouvimos. E eu te peço, Pai, nós que somos comuns, que temos comido do pão sagrado, e temos sabido tudo o que Tu tens para nós, eu quero que vocês fiquem de pé agora, em nome de Jesus. Quero que você ponha a mão no seu coração. Diga assim comigo: eu vim aqui nessa noite, Senhor, para aprender regras da vitória. Nesta noite eu aprendo que não adianta eu querer fazer o que é bom, se não for segundo a Tua ordenança. Eu preciso tomar cuidado com os ibas, com pessoas
que querem me manipular. Pai, em nome de Jesus, abra os meus olhos, porque eu não serei manipulável. Eu quero ouvir o teu Espírito. Eu quero discernir a sua vontade. Eu repreendo, em nome de Jesus, todo espírito de feitiçaria, todo espírito de engano, todo espírito de Satanás ao meu redor, que querem me engodar, que quer me enganar. Em nome de Jesus, eu declaro agora que eu busco a sua casa para saber a tua vontade. É isso que eu quero, Deus, a tua vontade. E toda vez que tiver o pão sagrado, para mim que sou comum, eu vou comer, para eu entender que eu vou continuar sendo comum, mas a minha força será sagrada, mas o meu ânimo será sagrado, mas a minha determinação será sagrada, o meu discernimento será sagrado, a minha alma é sagrada, porque o pão que eu como é sagrado, meu Senhor. Em nome de Jesus, levante a sua mão direita, que o Espírito do Senhor abra o seu coração de tal maneira, e que não sejam apenas palavras que você ouviu, mas que sejam palavras sagradas, que elas estabeleçam colunas de firmeza na sua vida, que você possa fazer uso de toda mensagem, de toda escrita do Espírito Santo em seu coração, que você seja um crente que saiba descer se for necessário, para que o Senhor possa te fazer subir. Em nome de Jesus, que essas 3 lições que Davi aprendeu, fazer o certo, sempre, e não só o que é bom, que essas 3 lições que Davi, a segunda, cuidar com os ibas, muito cuidado nos momentos de deserto difíceis, e a terceira lição, o pão sagrado tem descido até você, que você faça uso dessa palavra, e que a sua alma se arregimente nessa escritura, e se fortaleça, para vencer todas as batalhas da sua vida, em nome de Jesus. Diga amém.